Não quero ser polêmico, mas Tudo bem. por que os homens não usam hijab? Você está afirmando que homens muçulmanos só veem mulheres como objetos sexuais? É uma sessão de perguntas e respostas. Certo? Qualquer pergunta que você possa ter com base no que eu mencionei ou sobre qualquer coisa que você gostaria de saber. Sim, senhora. Na relação entre judeus e muçulmanos, judeus já ajudaram muçulmanos alguma vez? Judeus já ajudaram muçulmanos? Provavelmente sim. Pesquisando, vê-se que muçulmanos e judeus são primos. Eles viveram em paz e harmonia durante uma grande parte da história. Nessa convivência, certamente eles se ajudaram. É uma via de mão dupla, certo? Somos todos irmãos, irmãs, primos, mesma humanidade, mesma família. Então, sim, essa é uma boa pergunta. Esse conhecimento deve ser divulgado na CNN e nas grandes mídias como era nosso objetivo. Sim, isso é importante, claro. Pode continuar. Próxima pergunta. Sou Shel Horowitz, dos ativistas judeus pela justiça para imigrantes. Antes de tudo, agradeço pela visão inclusiva que você apresentou. Em toda religião, há quem busque inclusão e quem prefira levantar barreiras. Que bom que você atua na inclusão. Isso é só um comentário, não uma pergunta. Eu falo um pouco de hebraico, e se naquela tabela de nomes você incluísse as transliterações em hebraico, você verá que muitos são bem parecidos com o árabe. Por exemplo, Musa é Moshe em hebraico. Muito bom, muito obrigado por ter vindo. E sim. Eu também gostei muito da inclusão. Eu fiquei me perguntando se houve algum evento histórico específico ou eventos que aconteceram naquele século VII aos quais todas essas coisas remontam. Muito bom, muito bom. Então, o que você acha que aconteceu no século VII que iniciou essa, digamos, mudança pacífica na humanidade? Deus, chamado Alá em árabe, enviou o anjo Gabriel ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Os primeiros versículos do Alcorão, orientação para a humanidade, começaram a ser revelados. Com esses versículos, o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Ele passou a compartilhar essas passagens com quem estava ao redor, que também as repassaram, não só verbalmente, por causa delas. Elas passaram a viver conforme a orientação recebida. Eles iniciaram a erradicação da pobreza, racismo, subjugação das mulheres e guerras tribais, transformando a sociedade. Um por um, cidade por cidade, país por país. É pela orientação de Deus transmitida por Muhammad, que a paz esteja com ele, e pelos muçulmanos que eles iluminam o mundo. Foi isso que aconteceu. Então, eu perguntei para mais de uma mulher muçulmana sobre o uso do hijab. Eu estava me perguntando se há alguma mulher muçulmana aqui que gostaria de falar, dar sua percepção sobre a história e o significado de usar o hijab. Claro, deixe que elas falem primeiro, depois eu também acrescento algo se for necessário. Então, vá em frente. A pergunta é, por que você está usando o hijab? Ou a história dele, certo? Ou pelo menos, sabe, por que você se cobre dessa forma? Então, é assim que eu penso sobre o hijab. Imagine que você tem um doce, um aberto e um fechado. Vai pegar o aberto ou o fechado? Você obviamente vai pegar o fechado porque ele é mais limpo, tipo, se você está pensando na sua saúde, você obviamente vai pegar o fechado. E quando eu penso no meu hijab, é tipo, você vai escolher alguém que se cobre por Deus, obedecendo a Deus e seguindo os mandamentos que Deus ordena. Você age como kafar com seu hijab, e é assim que penso sobre o meu. Sim, então, da mesma forma, eu gosto de pensar no hijab de um jeito em que, tipo, estamos na sociedade, todos nós vamos ser servos de alguma coisa, sabe? Seja porque vamos estar, tipo, sujeitos à indústria da moda ou simplesmente à cultura em geral. Onde quer que a gente nasça, isso meio que nos influencia, obviamente. E o que eu penso quando penso no hijab é que Deus sempre quer o melhor para nós. Ele quer nos proteger e cuidar da gente. Então, isso é algo que, não importa em que época você nasceu na sociedade, isso está disponível para você. E algo realmente especial. Isso nos aproxima de Deus, pois sabemos que é o que Ele quer para nós, e por seu amor e misericórdia, Ele ordenou isso. Então, só com isso, sim, de verdade, escolher Deus em vez de escolher as normas da sociedade é algo tão poderoso e, sim, realmente, realmente especial. Então, eu sempre agradeço a Deus por essa oportunidade de ser muçulmana, de usar o hijab, de me levantar e simplesmente poder conversar com as pessoas. Elas sempre dizem nas lojas, amo isso. Isso nos conecta como irmãs muçulmanas e também com a comunidade em geral. Sim. Ok, muito bom. Bom trabalho.
Eu ia dizer que quando penso no hijab, ele me protege porque as pessoas não veem a beleza do meu cabelo ou corpo. Sim, elas ouvem o que penso, minhas crenças e me veem por isso. Muito bom, muito poderoso, muito bom. Sabe, assim como em qualquer sociedade, sempre existe um código de vestimenta. Quando você vai trabalhar, tem um código de vestimenta. Quando você vai para a escola, tem um código de vestimenta. Até na rua existe um código de vestimenta, certo? A gente não pode simplesmente sair andando nu. Então existe um código de vestimenta. Então nós dizemos que o código de vestimenta da modéstia que Deus deu à humanidade é o hijab, ou seja, nos cobrirmos. Todos nós usamos alguma coisa de qualquer forma. A única diferença é que as mulheres muçulmanas devem usar algo a mais. Todos usamos hijab ou modéstia para começar. Isso é importante. O conceito de hijab ou de cobertura vem do Alcorão. No Alcorão, capítulo 24, 31 e 33, 59. Quando Deus ordenou que as mulheres muçulmanas se cobrissem, no entanto, a cobertura não é apenas para as mulheres muçulmanas. No Islã, há princípios que exigem que homens muçulmanos também cubram partes do corpo. Então eu, como homem muçulmano, também tenho. Eu não posso usar roupas transparentes ou roupas apertadas. Eu tenho que cobrir certas partes do corpo. O conceito de modéstia vale tanto para mulheres quanto para homens. A modéstia no Islã vai além das roupas. É um conceito holístico, a modéstia dos olhos, ou seja, não posso olhar e desejar outros. O Alcorão, no capítulo 24, versículo 30, instrui: diga aos homens crentes para abaixarem o olhar e manterem a modéstia, pois isso é melhor diante de Deus. E então, para as mulheres muçulmanas, a mesma coisa é mencionada. Então existe a modéstia dos olhos, a modéstia dos ouvidos, a modéstia da língua. Diga algo bom ou permaneça em silêncio, certo? Então, a modéstia é um conceito holístico, mas o conceito de modéstia não se limita apenas ao Islã. Como você pode ver, nossas senhoras judias também. Quem é o irmão? Sim, até para as senhoras judias, após o casamento, não podem mostrar o cabelo, certo? Na fé judaica ortodoxa, segundo a fé cristã. Se você ler a Bíblia, 1 Coríntios 11, 5 a 6, mulheres cristãs, ao saírem, devem garantir que não mostrem o cabelo. Então, existe um conceito de hijab também na Bíblia. Como nossas irmãs disseram, o conceito de hijab se aplica a mulheres e homens. Não devemos ser objetificados ou vistos apenas pelas características físicas. Devemos ser respeitados por nossa personalidade, bênçãos, religiosidade e talentos dados por Deus. Então, por essa orientação, as mulheres muçulmanas do passado tiveram invenções e descobertas impactantes. Uma das esposas do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o nome dela é Aisha, ela se tornou a maior estudiosa de sua geração. Durante a história, mulheres muçulmanas foram estudiosas e juízas, impactando a sociedade. Então, o hijab e o conceito de modéstia. Se toda a sociedade adotar a modéstia, então a sociedade será casta. A sociedade seria mais justa e a sociedade seria mais pacífica. Esse é o conceito mais elevado de modéstia no Islã. Não querendo ser polêmico, mas Tudo bem. Sem problema. com tantos aspectos positivos do hijab, por que os homens não usam? Minha segunda pergunta é: quando você fala sobre modéstia, está falando sobre a modéstia dos homens, não sobre a modéstia das mulheres. Você está dizendo que homens muçulmanos só veem mulheres como objetos sexuais? Tudo bem, isso é importante. Tom, você tem duas perguntas e admiro sua coragem em respondê-las. Isso é bom. A questão é, por que mulheres precisam usar isso e homens não? Sabe, nós também temos uma linha telefônica onde as pessoas nos ligam e fazem muitas perguntas. Então, uma vez, perto da meia-noite, recebi uma ligação de uma senhora que se identificou como promotora estadual. Ela perguntou exatamente isso. Você fala sobre Islã, modéstia, castidade e moralidade. Por que só as mulheres precisam usar isso e os homens não? Eu perguntei a ela essa questão. Na nossa sociedade, um homem pode andar com o peito descoberto, mas uma mulher não. Então, estamos dizendo que essa sociedade é desigual entre homens e mulheres? Ah, sim. E não deveria haver. Não deveria. Pergunte a qualquer mulher se ela se sentiria confortável. Acho que não. Então, é importante que em qualquer sociedade baseada na modéstia, baseada no que Deus, Allah, nos deu. Somos diferentes por nossa biologia e psicologia. Precisamos reconhecer isso. Como médico, afirmo com certeza que somos diferentes psicologicamente, biologicamente e fisiologicamente. Diante de Deus, somos iguais, mas em muitos aspectos diferentes.
Deus, ao dar ordens ou orientações, nos conhece melhor que nós mesmos. Para maior moralidade e castidade na sociedade, Deus deu essas orientações. Sua segunda pergunta: um homem não pode olhar outras mulheres sem desejo? Claro que sim. Deus diz no capítulo 24, versículo 30, para não olhar ou desejar mulheres com luxúria. O contrário também vale, certo? Essa orientação é para homens e mulheres. Igualdade existe? Sim. Por que os homens não sentem desejo por outros homens? Por que não sentem? Isso está oculto. Bem, as mulheres são bonitas, certo? Comparadas aos homens. Ela gosta, certo? Bem, nossa psicologia, né, a forma como olhamos uns para os outros, sabe? Existem tantos estudos sobre isso. Este vídeo viral ocorreu em Nova York, mostrando uma mulher usando roupas comuns, sem estar totalmente coberta. Ela está andando pelas ruas de Nova York. E há tantos assobios e tantas cantadas vindas de homens enquanto ela caminha. Alguns de vocês podem ter visto o vídeo. No dia seguinte, essa mulher se cobriu como muçulmana, andando tranquilamente, em paz, ninguém olhando. Ninguém faz comentários sobre ela, ninguém tenta tocá-la por trás ou pela frente, nada disso. Em paz, estão respeitando ela. Deus nos conhece e por isso deu aquela moralidade e orientações, pois entende a psicologia humana. Sim, Tom, obrigado. Boa pergunta. Sim, senhora. Oi, pessoal. Meu nome é Hannah. Sou revertida, criada muçulmana e depois cristã. Voltei a ser muçulmana. Quando crescia, recebia cantadas, assobios, tiravam fotos minhas, usava shorts e camiseta. Um dia, simplesmente disse, já chega, fui me cobrir. Isso é como uma coroa para mim. Eu levaria horas para responder, mas você respondeu em 10 segundos de forma eloquente. Oi, meu nome é Rebeca, eu sou professora do ensino fundamental nas escolas públicas de Amherst. Ensino lá há 33 anos e eu estou aqui hoje porque queria ver de onde vêm tantos dos meus alunos e ouvir as histórias carinhosas que eles compartilham sobre virem à mesquita deles. Tentei fazer uma lista pequena, devo ter esquecido alguns, mas era só um pensamento. É realmente um privilégio e uma bênção ver os alunos ao longo dos anos que vieram do Iraque, Sri Lanka, Egito, Arábia Saudita, Afeganistão, Turquia, Marrocos. Eu deveria ter começado essa lista anos atrás. Mas todas as crianças e famílias muçulmanas com quem trabalhei ao longo dos anos. Sou professora de alunos aprendendo inglês como língua adicional e ensino inglês como segunda língua. Sobre o feedback, agradeço por realizarem o evento. E eu tive uma sugestão, professores geralmente têm, que é, nós deveríamos divulgar, certo? Poderíamos convidar a comunidade escolar para a mesquita. Construir paz e conexão é algo que outras crianças, famílias e professores também gostariam de fazer. Obrigada. Muito obrigado. 33 anos ensinando, aplaudam ela. Incrível. Obrigada, Ana. Dei aula na escola dominical por 9 anos. Pensei, uau, isso exige muita paciência, né? 33 anos, que bênção. Meu nome é Lisa Sparrow. Eu sou pastora cristã e trabalho com refugiados em Attleboro, Vermont. Temos refugiados da Eritreia e do Afeganistão. Eu realmente gostaria de perguntar como você, na situação atual dos Estados Unidos e do mundo, mantém os ideais do Islã e tudo o que ele fez. Isso é tão bonito diante de algumas das realidades de como as pessoas o distorceram. E eu falo também como cristã. Vejo que um dos meus propósitos agora é fazer com que as pessoas se lembrem das origens do cristianismo diante do nacionalismo cristão. Mas eu imagino que você enfrenta dificuldades, quero dizer, eu suponho que você tenha dificuldades com o fato de que esses ideais nem sempre são seguidos. E as mulheres nem sempre são respeitadas. E isso certamente acontece também com o cristianismo. Posso dizer que em Jerusalém, no Oriente Médio, há uma grande batalha. Então, como você, pessoalmente ou como grupo, lida com essa luta entre o ideal e a realidade? Muito obrigado por vir, pastor. Então, a pergunta é, como você mantém os ideais do Islã neste mundo desafiador em que vivemos? Primeiro, precisamos educar nossos filhos. Primeiro, precisamos saber quais são os ideais e o Islã facilita essa identificação. Afirmamos ter o mesmo Alcorão dado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então temos uma versão do Alcorão que é inalterada. Então temos os ideais em um só lugar, na língua original, no Alcorão. Dizemos também que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, implementou e ensinou o Alcorão às pessoas ao seu redor. Também temos os ditos documentados de Muhammad, que a paz esteja com ele, sua história de vida. Então dizemos que ele é o ser humano mais documentado da história da humanidade.
Temos o Alcorão e os exemplos de Muhammad preservados, que a paz esteja com ele. Se precisamos dos ideais, temos as fontes preservadas e inalteradas imediatamente. Então essa é uma base importante que nós temos. A segunda coisa seria, nós temos muitas escolas islâmicas e muitas escolas de fim de semana, escolas de sábado, escola de domingo. Depois temos aulas à noite. E muitos pais, obviamente, todos os pais, nós queremos incutir, queremos educar e ensinar as crianças que não basta apenas rezarmos 5 vezes ao dia. O trabalho do muçulmano é ser embaixador da paz. Há um ditado de Muhammad, que a paz esteja com ele. Que se você vê algo errado na sociedade, você deve tirar, erradicar o erro e substituir isso pelo bem. Só estou parafraseando. Ensinamos isso nas escolas dominicais pelos pais e em escolas noturnas. O terceiro ponto seria ter mais casas abertas como estas. Queremos educar nossos compatriotas americanos e irmãos em humanidade. E o número 4 seria que queremos usar as redes sociais, a televisão, o rádio, para também educar as pessoas sobre as realidades. Você está certo, é um desafio. A moralidade está em declínio no país e no mundo e as famílias estão se desintegrando. Infelizmente, o racismo persiste e o ateísmo cresce. Ao educarmos a nós mesmos e nossos compatriotas americanos, inshallah, sou otimista quanto a um futuro melhor. Não apenas para muçulmanos ou americanos, mas para toda a humanidade, guiados por Deus. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta parecida, mas mais específica para a palestrante anterior. Mas eu só queria agradecer a todos por esta casa aberta, só para dizer o quanto eu gostei, o quanto eu aprendi. Eu realmente apreciei muito o tipo de história que você nos contou. Minha pergunta é, como a palestrante anterior disse, há extremismo em todas as religiões, inclusive no cristianismo. Mas eu gostaria de aprender um pouco mais. Tenho interesse na educação das mulheres. Então, se você olhar, por exemplo, para o Talibã no Afeganistão, esse é um exemplo de extremismo extremo, certo? Você poderia me ajudar a entender como, por exemplo, o Talibã justifica negar a educação às mulheres? E onde eles erram, onde eles realmente estão interpretando mal e se equivocando na forma como entendem o Islã? Eu só gostaria de saber, só para o meu próprio entendimento, tentar entender isso, porque eu sei que o Islã tem uma longa história de valorização da educação das mulheres. Claro. Então, muito obrigado, é uma boa pergunta. Vou abordar rapidamente esse assunto, pois o foco hoje não é o Talibã e suas ações, certas ou erradas. O Islã concede a homens e mulheres o direito, responsabilidade e obrigação de buscar educação. Ao buscar educação, seja em escolas, casa ou outro lugar, deve-se seguir as diretrizes do Islã. Isso significa que não pode haver muita interação livre. Então, o que os talibãs podem estar pensando? Isso é o que eles mencionam em suas declarações aos seus porta-vozes. Eles não querem abolir a educação das mulheres, mas querem segregar a educação das mulheres. E eles estão dizendo, nos deem um tempo para que possamos reformular todo o sistema escolar, para que possamos ter mulheres e homens, meninos e meninas estudando separadamente. Então, é isso que dizem. No entanto, se alguém, só para argumentar, negar educação às meninas ou a qualquer pessoa, estará contrariando os principais ensinamentos do Islã. Esse é o fato importante. Podemos ouvir muitas coisas de alguns países muçulmanos que podem não estar seguindo o Islã da forma perfeita que Deus estabeleceu. Eles podem estar seguindo aspectos culturais. E às vezes, quando a mídia destaca apenas os aspectos culturais, isso dá a impressão ou a percepção de que esses são os ensinamentos do Islã. Isso pode não ser verdade. Por exemplo, há uma lei federal de salário igual para trabalho igual neste país. Na prática, para cada dólar que um homem recebe, uma mulher ganha só 78 centavos, se for branca. Se for negra, hispânica ou parda, ela recebe cerca de 49 centavos. Você conhece a lei, mas a realidade pode ser outra. Muitos vieram dirigindo até aqui. Qual era o limite de velocidade? Você tem o limite de velocidade talvez 40 milhas por hora, mas quase sempre a gente ultrapassa o limite, certo? Talvez não 15, talvez 1 ou 2 milhas a mais. A culpa é da lei ou dos motoristas. É fundamental entender que o Islã é perfeito, mas os muçulmanos não. Isso que diria, e há muitos outros exemplos. Sabe, quase toda a América do Sul é católica, é cristã, sabe? Olhe para a moralidade. A droga está lá em cima, a estrutura familiar desintegrada e a pobreza presentes. Não culpo o cristianismo, a Bíblia ou Jesus, mas sim aquela cultura e aquelas pessoas. Então, da mesma forma, se encontrarmos qualquer pessoa, qualquer país, qualquer muçulmano ou qualquer grupo muçulmano, se eles estiverem fazendo algo que vai diretamente contra o que o Islã diz, nós 100% culpamos eles.
mas não a fé perfeita do Islã. Bem, podemos pensar em exemplos onde o Islã não foi. Existem controvérsias, a maneira como certas pessoas agem, discrepâncias no cristianismo. Opa, sabe, acredite em mim, vá conversar com qualquer pessoa indígena desta nação, das nações indígenas, sobre como eles foram tratados por pessoas que dizem acreditar em Jesus, que ensinou compaixão e amor, e como na realidade eles foram tratados. Nossa, uau! Então, se você quer olhar para qualquer outra religião, além de uma, estamos falando sobre essas inconsistências, vamos olhar para a nossa própria. Ok, tudo bem, esse é um bom comentário. Então, novamente, sabe, não estamos aqui para culpar ninguém, nenhuma fé. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para valorizar, sabe, a nós como família da humanidade. Para educar uns aos outros, para eliminar as barreiras que temos e para vivermos em paz e harmonia. Esse é o propósito aqui. Quando dou esses exemplos, é para mostrar que cultura é uma coisa e fé outra. Esse é o único motivo. Não estamos aqui para culpar ninguém. Obrigado por ter vindo. Tive uma boa conversa com você no saguão, certo? Então, sim, muito obrigado especialmente a você e a todos nós por termos vindo. Sim. Sim, porque o programa deve terminar por volta da 1 hora para essa sessão. E não quero que nossos convidados percam a comida, que está deliciosa e preparada para vocês. Sintam-se à vontade para fazer perguntas. O Dr. Sabil ficará aqui por cerca de 45 minutos. E também, vocês são bem-vindos para vir a qualquer momento, mesmo sem open house. Então, este é um convite aberto, sim. Então é isso, muito obrigado por terem vindo, agradeço de verdade. Antes das 5 orações diárias, há o chamado a oração em árabe. Vou traduzir. Nos países muçulmanos, o chamado para a oração é feito do lado de fora para que todos ouçam e possam ir à mesquita rezar. Como? Por causa da lei de zoneamento, não podemos fazer o chamado do lado de fora, então eles fazem dentro. Eu vou fazer essa tradução para todos vocês. Allah é o maior, Allah é o maior. Allah é o maior, Allah é o maior. Eu testemunho que há apenas um Deus, Allah. Eu testemunho que há apenas um Deus, Allah. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Venha para a oração. Venha para a oração. Venha para o seu sucesso. Venha para o seu sucesso. Allah é o maior, Allah é o maior. Não há outro Deus além de Allah, e esse é o chamado para a oração.